Olá pessoal, hoje nós vamos abordar, em vez de apenas o volume da pirâmide, como a gente fez na última aula, hoje nós vamos estar abordando o volume de um tronco de pirâmide, né? Então a gente teria algo nesse estilo, onde eu estou assumindo aqui, né, que tanto aqui quanto aqui são o que? Polígonos regulares de N lados, certo? E além de serem polígonos regulares de N lados, nós também vamos continuar tendo aquele velho parâmetro que é quem? A altura. E se nós temos a altura e nós temos agora dois polígonos como base, então cabe aqui a gente fazer uma distinção entre aquelas duas medidas que a gente precisa, né? Então nós vamos ter uma partezinha aqui que é o lado da base maior, que eu vou chamar de Lzinho Bzão, e nós temos aquela parte que seria quem? Lzinho Bzinho, que seria da base menor, certo? Além disso, nós temos também, importantíssimo, nós vamos ter aqui associado uma medida que será quem? O apótema da base maior, e também nós teremos quem? O apótema da base menor. Dito isso, o objetivo nosso aqui hoje é conseguir abordar o tronco de pirâmide com base naquela última forma que nós fizemos lá para o volume da pirâmide. Bom, eu vou assumir nesse vídeo, para ter uma maior captação de alunos ou de estudantes interessados, que ele não tenha visto o último vídeo, certo? Então, boa parte das deduções que eu vou fazer aqui já são deduções que quem viu o último vídeo vai entender, mas quem não viu ou quem viu e não entendeu muito bem, pode sim estar acompanhando aí as nossas deduções, ok? Mais um detalhe é que quem entendeu, é só adiantar um pouco o vídeo aí, que vocês vão estar se inteirando mais na frente do que vai acontecer, mas o processo é o mesmo, né? O processo continua sendo, a base dele, ainda você tratar que você vai fazer uma integração desse tronco de pirâmide ao longo de um eixo coordenado, integrando em x, né? Nós vamos colocar esta pirâmide agora aqui e nós vamos estar fazendo a integração dela. Só que a gente já viu, né, na última aula, que essa espessura aqui, né, que está assumindo de dx, a gente não pode usar mais aquela última fórmula, aquela primeira fórmula que a gente viu, né, v igual a π integral do quadrado de yx dx, né? A gente não vai usar isso. A forma que a gente vai estar usando é simplesmente integral, né, de 0 a h de a de x dx. Só que, como visto no último vídeo, na última aula, esse a de x aqui, ele precisa ser convertido em algo que a gente realmente conheça. O que é isso? O contorno dessa figura que forma as seções transversais cortadas perpendicularmente ao eixo x, em um plano perpendicular ao eixo x, elas não são círculos. Então, aquela fórmula primeira que a gente usou, né, π integral de yx ao quadrado dx, a gente não vai poder utilizar ela. A gente vai ter que usar esta forma, ok? Porque deixando a liberdade para a gente construir o a de x, a gente consegue
modelar o nosso problema de acordo com a realidade dele e não simplesmente uma generalização forçada, ok? Isso induziria a gente a um erro e um erro grande, ok? Nós estamos querendo ser precisos aqui, apesar de várias considerações que a gente faz. Então, a gente viu que sendo um polígono genérico, né, polígono regular de N lados, especificamente, né, a gente vai ter o quê? Que esse A de x, ele será o quê? Usando aquela fórmula clássica, vista em ensino médio, às vezes também no fundamental, que é semiperímetro, que na minha anotação eu chamei de P meio, vezes quem? Vezes o apótema daquela seção X, certo? Bom, na última aula a gente fez a seguinte consideração. A gente fez a consideração que P meio de X, bom, o semiperímetro de qualquer uma dessas aqui sempre vai ser o quê? Número de lados, né, que é o número de lados do polígono, né? Então a gente está tratando com um polígono de, relembrando como eu falei aqui, ó, N lados, então esse N aqui, vezes o lado naquele ponto X, né, a medida do lado naquele ponto, em determinado ponto aqui, X. Então a gente está tratando de uma areazinha aqui, a X. E isso tudo dividido por 2, né, é o semiperímetro. Então aqui a gente já tem o P meio de X. E o apótema em função de X, né? Como foi que a gente tratou isso? Eu cheguei a dar um exemplo, né? Onde eu fiz uma pirâmide, né? De base triangular. E aí eu imaginei o seguinte, né? Se você tem aqui, ó, o centro da circunferência imaginária circunscrito esse triângulo, né? O apótema é aquele segmento que une o centro dela até a metade de qualquer lado aí. E aí eu imaginei o que? Qual foi a consideração que eu fiz? Eu imaginei que nós teríamos, né, uma altura, como a gente pensou aqui. Essa altura, ela é perpendicular a esse plano que contém essa base, né? Então, ela é perpendicular a esse apótema da base. Mas aí a gente pode estender isso ao quê? A qualquer parte aqui que a gente interrompe é o comprimento de x, até onde x varre, aqui na nossa figura. E nós temos um apótema localizado aqui, nessa seção. Então, colocando isso aqui de lado para nós entendermos melhor, a gente tem algo assim, ó. Fechar aqui o triângulo. Aqui nós temos 90 graus, né? E aqui ao final nós vamos ter o que? Nós vamos ter o apótema, né, da base maior. Nós vamos ter o apótema em X, certo? E nós vamos ter X até aqui, ok? E isso tudo seria H. Isso tudo seria H. Esse comprimento daqui até aqui. Só que essa generalização aqui que a gente fez, ela não fica muito boa para o nosso tronco, certo? Então, o que é que seria adequado se eu for pensar num tronco? Isso aqui não vai ser o que nós vamos utilizar. Isso serviu para a pirâmide. Isso continua sendo válido. Mas eu quero entender agora qual é a lógica para a nossa pirâmide, ou para o nosso tronco de pirâmide, né? Então, como foi que eu pensei uma forma de mostrar isso para vocês? Bom, se vocês observarem, eu vou desenhar aqui um tronco de pirâmide para vocês verem aqui, ó. Então aqui você tem uma união, né? Eu vou generalizar esse tronco de pirâmide, então é por isso que eu botei essa base chapiscada aí, certo?
eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na outra figura. Então eu vou imaginar aqui, ó, um apótema da base maior. E também vou imaginar aqui um apótema da base menor. Dito isso, o que é que vai acontecer? Bom, se vocês perceberem, esse ponto e este ponto não estão localizados no mesmo plano, que é perpendicular a ambas as bases. Ok? Então, a forma melhor de representar isso seria da seguinte maneira: a gente vai abordar uma espécie de trapézio. Um trapézio retângulo, onde nós temos aqui o apótemazinho da base. Nós temos aqui, no caso da base menor, né? Esse aqui, que é daqui. E nós temos aqui o apótema da base maior. Entre eles, obviamente, a distância é a própria altura do tronco da pirâmide. E em qualquer lugar, né, em qualquer lugar aqui, você vai ter o segmento que é justamente quem? O apótema X dessa seção em qualquer ponto X. Mas até aí a gente não conseguiu nada de interessante. Qual seria o próximo passo? Eu não sei se alguém lembra, mas nessa forma que eu disse que a gente não vai usar mais, aqui a gente usou no último vídeo, a gente percebia que a gente fazia uma relação de semelhança. O AX está para X, assim como o ABzão está para o H. Aqui, no nosso trapézio retângulo, qual vai ser a nossa estratégia? Eu vou imaginar o seguinte: eu vou imaginar que, em vez de compor o meu AX diretamente por semelhança, eu vou pensar no seguinte: o que é que eu posso obter aqui de semelhança? Eu preciso formar um triângulo para me ajudar a obter essa semelhança mais fácil. Então eu monto esse triângulo através de um segmento que sai perpendicular a esse segmento ABzinho, que é o apótema da base menor, e formo aqui um triângulo retângulo em algum lugar do segmento ABzão, apótema da base maior. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Bom, eu gero a seguinte separação. Essa partezinha aqui que se forma, essa distância, é justamente quem? A diferença entre AX menos quem? O ABzinho. Então, esta diferença vai me permitir montar, juntamente com a diferença do ABzão para o ABzinho, uma semelhança, uma relação, né, de proporcionalidade, uma semelhança entre triângulos, né? Então, como seria isso? Então, daqui eu vou obter o quê? Eu vou obter que ABzão menos ABzinho. E por que isso? Porque eu estou pegando esse comprimento todo e tirando esse aqui, e sobra apenas essa partezinha aqui. Então, ABzão menos ABzinho, tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre H. Será igual a quem? Será igual a essa diferença, né, que eu já estabeleci, A de X, né, o apótemazinho no comprimento X menos ABzinho. Então, tudo isso sobre o quê? Sobre esse comprimento X, certo? Então, X está aqui. Dito isso, vamos observar a relação que nós já montamos aqui. A relação que nós montamos foi uma relação onde nós temos uma constante fornecida pela nossa situação, uma outra constante fornecida pela situação, H também é uma constante, aqui o ABzinho já foi comentado. Então, no final das contas, a relação que nós encontramos, ela é simplesmente uma relação também linear. Se organizarmos isso aqui, se organizarmos isso tudo,
o que teremos será o quê? Esse x passará multiplicando essa fração toda e depois será somado o resultado com esse menos AB que passa com mais AB. Então, para resumir e já ser mais direto, o nosso AX será ABzão menos ABzinho sobre H vezes X, né? Mais quem? Mais ABzinho. Então, essa se torna a nossa fórmula do AX. Bom, nós já temos o semiperímetro, nós já temos o apótema, porém, o apótema está descrito em função de constantes e da variável x, que é a variável de integração. Porém, o semiperímetro ainda está em função do comprimento, ou seja, a medida dos lados em cada seção transversal. Então, assim como foi no vídeo do volume da pirâmide, eu vou precisar encontrar esse Lzinho de x, certo? Então, essa será a nossa tarefa a seguir, ok? Ok, então vamos lá. A gente precisa achar justamente agora a função Lzinho de x, ou seja, nós precisamos achar esta função que vai nos permitir integrar ela na função do semiperímetro, ok? Ou seja, ela vai entrar na função do semiperímetro. Bom, se vocês relembrarem o método utilizado por mim na última aula, no último vídeo, vocês vão relembrar que quando eu falava lá, de novo, vou desenhar aqui uma pirâmide triangular, mas vocês podem verificar isso em qualquer tipo de pirâmide, quadrangular, pentagonal, qualquer pirâmide vocês vão enxergar isso, vai ser a mesma coisa. No caso do tronco, a gente só vai usar ela aqui para enxergar e relembrar um pouco o que foi que a gente fez. Para conseguir, utilizar uma relação que usasse o LX, o que foi que eu fiz? Eu imaginei que eu estou usando essa face, eu peguei essa face de referência. Então, quando eu pego esta face de referência, eu tenho que eu posso passar aqui, uma altura referente a esta face, que na verdade não é a altura da pirâmide, é apenas a altura referente a essa face. E eu posso chamar ela de M, por exemplo, certo? Eu posso chamar ela de M, e aí aqui é perpendicular, e eu sei que aqui é quem? Metade do lado da base, que é daqui até aqui, certo? E aí eu posso fazer o que? Eu posso fazer uma semelhança usando esse triângulo daqui ou daqui, mas não importa, eu só estou escolhendo esse aqui por motivo de visualização. E aí o que foi que eu fiz antes? Eu pegava esse triângulo e fazia o que? Bom, aqui é M, que varia com X até um certo ponto. E isso tudo é o próprio M todo da pirâmide. Aqui eu tinha a metade do lado da base, certo? E eu tinha quem aqui? Um LX sobre 2. E aí eu montava, aqui é perpendicular, certo? Então eu montava a minha relação de semelhança e obtinha a minha proporção e achava uma função em LX. Importante lembrar que se eu estou falando de uma pirâmide, então esse Mzinho de X aqui, se vocês relembrarem, ele forma, quando a gente olha para a pirâmide, ele forma esse triângulo aqui, um triângulo retângulo. Ele forma quem aqui? Ele forma em cada seção, ele forma aqui nós temos o apótema, aqui nós temos esse MX e aqui nós temos quem? X, de tal forma que para o M essa relação fica quem? M, apótema e altura, ok? Só que este caso todo aqui não será o caso que a gente vai usar.
A gente vai ter que imaginar agora que nós estamos no tronco da pirâmide. Então, o nosso desenho vai mudar um pouco, certo? Então, eu vou aproveitar e fazer logo aqui o tronco da pirâmide. E eu vou fazer esta generalização, como eu fiz aqui antes, na primeira parte aí do vídeo. Vamos unir aqui, né, para dar a sensação de tronco. E isso aí que parece um vulcão, que eu sei que está muito feio, mas eu quero que vocês tentem abstrair que cada voltinha aqui é como se fosse um vértice, ok? E aí, o que é que eu vou fazer? Como é que eu posso pensar? Vocês já viram que no fundo aqui, a gente forma um trapézio. Não sei se vocês estão conseguindo observar aí. Então, se eu estou lidando com uma das faces, né? Eu posso até tentar desenhar aqui uma para ficar mais fácil, mas não é necessário, é só vocês olharem para isso aqui, ó. Posso tentar enxergar aqui também. Essa primeira face que eu desenhei aqui interna, imaginária, né? Seria do primeiro caso, onde a gente encontrou uma fórmula para a x. Só que agora eu estou interessado nessa outra face aqui, que é onde eu vou encontrar uma fórmula para Lx, certo? Então, qual vai ser a lógica? Como que eu vou fazer agora nesse caso? Bom, vou desenhar esse trapézio. Vou desenhar esse trapézio. Como é que eu vou fazer ele agora? Quem eu tenho aqui? Eu tenho quem? O lado da base sobre 2. Eu tenho isso tudo aqui. E aqui é 90 graus. Aqui também. Bom, aqui eu tenho Lzinho, Bzinho sobre 2. Isso tudo aqui, quem é que vai ser isso tudo aqui? Bom, eu naturalmente quero relacionar isso com quem? Eu quero relacionar isso com x, né? Mas vamos ver, eu estou pegando aqui nesse trapézio um segmento que sai de algum vértice daqui e se liga, né, ao vértice correspondente embaixo. Então eu posso, né, chamar isso não de x, porque x está atrás, né? X está descendo perpendicularmente a ambas as bases. Então eu vou chamar isso aqui de m, ok? E aí depois eu vou ter que mostrar quem é m, né? Tentar achar quem é m. E eu tô interessado em relacionar isso com um m de x qualquer. Em relacionar com m de x qualquer. E, ao mesmo tempo, quando eu fizer isso, eu vou ter uma medida que é o meu Lzinho de x sobre 2. Ok? Só que, quando eu faço isso, eu não obtenho a minha relação de semelhança imediata. Então, da mesma forma que eu fiz para o AX, eu vou ter que fazer aqui. Eu posso simplesmente traçar um segmento dessa forma. E aí, quem é que eu vou obter aqui? Eu vou obter que Lzinho, ou seja, o lado, né, da base maior, sobre 2, menos a outra base menor, o comprimento do lado da base menor sobre 2, ou seja, esta diferença aqui está para toda a medida do m, e isso é igual a quem? A essa mesma diferença, né? Só que usando o lado numa direção associada a x, menos o comprimento da base menor, os dois estão sobre 2, no caso aqui sobre meu mx. Bom, eu não preciso dizer que
Como os dois estão sobre 2 aqui, os dois estão sobre 2 aqui, redundante deixar eles aqui. E aí eu obtenho quem aqui? Eu obtenho que Lzinho Bzão menos Lzinho Bzinho sobre M é igual a Lzinho de X menos LBzinho sobre Mzinho de X. Bom, ainda não está como eu quero, porque, vejam, eu preciso de M, que está aqui como uma constante. Eu tenho que escrever isso em termos de outras coisas que são dadas na questão, ou melhor, não a questão, a situação, né, a nossa modelagem, os parâmetros dela. A medida desses lados são fornecidas, e eu ainda tenho esse problema do Mzinho de X, né? Então agora nós precisamos pensar como contornar essa situação. Vamos voltar de novo para o nosso tronco de pirâmide e vamos analisar o que é que nós temos aí. Bom, uma das primeiras coisas que pode nos ocorrer é o seguinte: a gente não vai poder usar uma relação pitagórica como surge daqui, né? Como surge desse triângulo aqui, que era simplesmente aqui é uma hipotenusa, né? Então é muito fácil obter uma relação entre mx e ax. Mas aqui nesse caso, o buraco é mais embaixo. Então, o que é que acontece? Observando essa face aqui, o que é mais relevante aqui no nosso contexto, né? O que é que pode ser automático para a nossa compreensão aí automática do problema, né? A gente pode utilizar o seguinte trapézio, né? A gente pode ter a seguinte figura aqui, ó. Vejam, eu estou fixando aqui novamente, eu vou utilizar aqui o apótema da base menor e aqui o apótema da base maior. Só que agora eu estou interessado em quem? Aqui eu tenho a altura total. E aqui eu tenho quem? Isso tudo aqui é o meu M. Certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu tenho feito. Formar um triângulo aqui, perpendicular a esse segmento. Formando através de um segmento perpendicular a esse. E aí eu vou tentar modelar agora o meu Mzinho de X, certo? Eu estou interessado no Mzinho de X, com base num X aqui, sabendo que isso tudo é M. Então, a relação de semelhança, ela se mantém. Eu posso fixar aqui, ó, não tem problema nenhum. Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer esta minha relação aí de semelhança? Vejam que no fim das contas tanto o M com o Mzinho de X ele não se estabelece por si só, mas uma vez obtendo essa relação de semelhança eu vou poder fazer um Pitágoras aqui, certo? Então como que vai ficar isso? Eu vou pegar e vou fazer a diferença aqui, né? Então Azinho Bzão menos Azinho Bzinho está para Mzinho todo, né? E esse Mzinho todo eu vou obter depois o Pitágoras. Isso tudo é igual a quem? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Quem é essa distância que eu estou pegando aqui? Bom, essa distância que eu estou pegando aqui é o A de X, certo? Menos o ABzinho, isso tudo sobre quem? O M de X. Mas a pergunta é, se eu tivesse feito essa relação, será que eu não poderia ter feito ela utilizando o H e o X em vez de ABzão e ABzinho? Sim, eu poderia sim. E seria até uma opção mais fácil. Por que seria mais fácil?
Porque como eu ainda terei que substituir eles aqui dentro, o ABzão, ABzinho, na hora que eu fizer o Pitágoras, então fica muito mais fácil se eu simplesmente fizer o quê? Eu posso usar a relação entre hipotenusa e cateto adjacente, e não o cateto oposto à hipotenusa. Como ficaria essa relação? Ficaria Mzinho está para H, assim como Mzinho X está para X. Muito mais fácil do que usar esta relação. Só que aí eu tenho Mzinho e Mzinho de X. Bom, o Mzinho de X eu posso colocar ele aqui, mas eu ainda dependerei de M. E dependendo de M, como obter um M? Se vocês olharem para cá, ó, quem é esse M? M ao quadrado, Mzinho ao quadrado é quem? Esta diferença, né? Então, vai ser o quê? Mzinho ao quadrado é essa diferença, Azinho Bzão menos Azinho Bzinho. Então vai dar Azinho Bzão menos Azinho Bzinho ao quadrado. Mais quem? Todo o cateto adjacente a esse ângulo, né? Então, nós temos... quem é esse cateto todo? É o nosso H, certo? Então, mais H ao quadrado. Dito isso, eu posso simplesmente colocar esta relação toda aqui. E uma vez colocada aqui, eu posso colocar o nosso Mzinho de X aqui. Eu vou obter a minha relação. Então, o que é que eu vou fazer já aqui? Eu vou deixar isso já isolado, né? Então, isso tudo aqui na nossa raiz, ok? Então agora eu posso colocar ela aqui no meu M, isolo o mx, né? Porque o meu mx vai ficar mx igual a m vezes x sobre h, ok? Posso colocar ela nessa relação aqui de mx, e o meu m ele já vai estar aqui, ok? Só que eu nem preciso me preocupar muito com esse mzinho, porque se o meu mx ele já é o m vezes x sobre h, então eu posso simplesmente cortar este m com esse mx e colocar aqui do lado x sobre h, o que me levaria à seguinte relação. Qual seria a relação? Eu vou ter que h vezes lbzão menos lbzinho perdão, aqui é x, né? Aqui é x porque o h está aqui no denominador do denominador. Então, na verdade, o x vem para cá, né? E isso tudo é igual a hzão de L de x menos LBzinho. Dito isso, eu posso simplesmente passar esse H dividindo e depois somar com esse LBzinho. Então, o meu Lzinho de x será quem? Será x sobre H, isso tudo vezes o meu LBzão menos LBzinho, né? Não é isso? Eu estou passando o H dividindo, ele vai estar multiplicando x sobre H vezes LBzão menos LBzinho, e aí somado a LBzinho, certo? Então aí eu tenho o meu L de x. Com isso a gente fecha o ciclo e eu tenho L de x. Esse L de x ele vai entrar lá na minha fórmula calculada anteriormente do P meio de x, e eu já tenho A de x.
O que me falta agora é simplesmente colocar isso tudo na integral e obter um resultado, ok? Então, recapitulando, a gente obteve, usando de novo essa lógica dos trapézios, a gente encontra os triângulos e consegue a nossa relação. Um detalhe é que alguém poderia se aventurar por esse caminho, mas de uma forma ou de outra seria desnecessário, certo? Você pode obter algo mais simples como isso, e aqui se atentar em antes de substituir, observar que M aqui corta com M aqui. Isso ajuda bastante a evitar um certo trabalho, ok? Então vamos agora à parte da nossa integral. Então, ok, pessoal, a gente vai agora começar a resolver, a montar a nossa integral, né? Então vai ficar como? O volume será integral de AX dx, e aí a gente vai quebrar isso justamente em P meio de x, né? 0h vezes o nosso AX dx. Bom, até então tudo bem, né? A gente só precisa substituir agora. Então, a nossa integral vai ficar no lugar de P meio, eu vou substituir por N. O meu L de x, a gente viu, né, que o L de x ficou justamente quem? Esta função aqui. X sobre H vezes LBzão menos LBzinho, fecha parênteses, mais LBzinho. Então é isso que eu vou colocar aqui. Isso aqui vai ficar... Bom, como tem esse termo aqui, né? Então eu vou botar o sobre 2 aqui por fora. Vou abrir aqui uma chave grande e vou botar x sobre h, lbzão menos lbzinho, mais lbzinho, e vou fechar. Vou botar aqui o limite de integração. Vezes quem? Bom, isso tudo, né? Então isso tudo aqui, isso tudo é P meio, né? Então cabe colocar também uma chave para multiplicar por quem? Pelo nosso AX. O nosso AX, quem era ele? O nosso AX, se vocês lembrarem, vocês podem voltar no vídeo, o nosso AX foi essa simples fórmula aqui. Então, vai ficar quem? Como ela também tem um termo somando por fora, eu vou botar aqui uma chave grande, né? Então, vou passar isso para cá. Então, vai ficar ABzão menos ABzinho sobre Hzão, né? Vezes X mais ABzinho dx. Bom, então agora eu já tenho aí tudo montado. E agora, pessoal, é só álgebra, né? Agora é só a parte chata de ter que não especular mais, e sim pôr a mão na massa. Então, vamos organizar aqui. Como é um grande produto, como que vamos fazer isso aqui? Eu vou fazer até o fim, porque eu quero passar a confiança para vocês de que isso vai realmente funcionar. Isso, para muitas pessoas até agora, talvez algumas estejam dizendo isso parece loucura, isso parece muita especulação, ou até de repente pode dizer, isso não vai funcionar. Muitos parâmetros, muitos pontos onde alguém pode errar, mas o importante é que o aluno acredite na força do método, pois se ele modelar o problema de forma correta, tenho certeza que ele vai encontrar o resultado, certo? Bom, eu vou deixar esse n sobre 2 por enquanto aqui, mas ele eventualmente vai sair, né, da integral, constante, está multiplicando aqui dentro também. E aí eu vou fazer logo uma multiplicação aqui, ó. Eu vou tirar esses termos aqui logo de dentro desses parênteses aqui. Só que eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou multiplicar esse h logo aqui e transformar isso tudo numa fração só. Então, como seria isso? Como seria isso? Vai ficar x
Lzinho Bzão menos X Lzinho Bzinho mais H LBzinho, isso tudo sobre H, ok? Bom, como ele está aqui, eu vou botar um produto aqui por fora. E aí, eu vou vir para cá. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesmíssima coisa que eu fiz aqui. Então, vou colocar apótema Bzão vezes X menos apótema Bzinho vezes X mais apótema Bzinho sobre H vezes H aqui, né? Claro. Dx. Bom, e agora? O que é que eu obtenho aqui? Agora ficou muito mais fácil, né? Bom, e aí? O que é que a gente vai fazer então agora? Vou passar esse H e o N sobre 2, né? Então vai ficar N sobre 2H ao quadrado, integral de 0 a H. E aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Reparem, aqui tem X, aqui tem X, aqui não tem, aqui tem, aqui tem, aqui não tem. Bom, nós temos 3 termos contra 3 termos. Numa multiplicação vão aparecer 9 termos, certo? Bom, não há nada muito a fazer aqui, né? A não ser multiplicar logo e depois a gente agrupa para ajudar na integral. Então eu vou fazer esse pequeno trabalho sujo agora para depois a gente ver se facilita um pouco. Então, nós vamos ter aqui, ó, esse com esse, depois esse com esse, né? Então vou fazer aquele famoso chuveirinho da distributiva, né? Então, vamos lá. Vai ficar x ao quadrado, Lzinho Bzão, vezes Azinho Bzão, menos x ao quadrado, Lzinho Bzão, vezes ABzinho, já foram 2, mais quem mais aí, ó? Esse com o último, então dá x Lzinho Bzão, ABzinho H, certo? Vamos lá, vamos nessa. Então, menos x ao quadrado, LBzinho ABzão, mais, né? Porque aqui é menos e aqui é menos, né? Então vai virar mais. X ao quadrado, LBzinho ABzinho, e o último vai dar menos x LBzinho ABzinho H. Ok? Como não tem espaço mais aqui, eu vou escrever aqui embaixo, vou botar um grande parênteses aqui. Depois eu ponho o nosso dx, ok? Vou botar aqui logo. E aí, sobra aqui ainda esse aqui vezes os últimos termos, né? Então nós vamos ter x vezes LBzinho ABzão H, menos LBzinho ABzinho H x, e por último, para encerrar, LBzinho ABzinho H ao quadrado. Ok? Então, está feito aí a nossa primeira parte da integral. Nós expandimos os termos, ok? Bom, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir essa primeira parte, ok? E agora ficou muito mais fácil
para mim organizar esses termos ao quadrado, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui quadrado aqui, quadrado aqui, quadrado aqui, quadrado aqui em x. Então vou organizá-los aqui em LBzão, ABzão menos Lzinho Bzão, ABzinho, esse aqui também agora, né? Menos LBzinho, ABzão, e esse daqui mais LBzinho, ABzinho. Isso tudo vezes x ao quadrado. Que é a outra parte que nós temos agora? Nós temos algo em x somente? Temos sim. Nós temos esse e esse. São 4 termos. Então, bora lá. Nós temos LBzão, ABzinho, H. Nós temos menos LBzinho, ABzinho, H. Quem nós temos ainda? Nós temos mais LBzinho, ABzão, H. E nós temos ainda, por último, né? Nós temos menos LBzinho vezes ABzinho vezes H. Isso tudo vezes x, ok? Bom, então, dos 9 termos, aqui tem 4, aqui tem 4, então dá 8, então só sobrou esse termo solto aqui. Então, mais LBzinho, ABzinho, H ao quadrado. Ok? Isso tudo em, obviamente, dx. Então agora eu posso ir direto para as minhas integrações, ok? Então, como é que eu vou fazer aqui agora? Então, repetir aqui. Deixar aqui, e aí eu vou, como isso tudo aqui é constante sendo multiplicada, eu posso só repetir e colocar os limites, ok? Bom, para a gente não gastar muita repetição com isso, como eu sei que eu estou integrando de 0 a h, eu já vou colocar respostas diretas, não vou simplesmente integrar e depois dizer qual é a substituição que eu vou fazer. Sempre vai ter um que vai ser substituído por h e o outro por 0, então vai zerar tudo. Então, já que é um produto, né? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar x ao cubo sobre 3. Desculpa, eu disse que eu iria colocar direto, né? Então, h ao cubo, né? Porque a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Só que como eu já vou colocar direto o h, vou deixar logo aí h ao cubo sobre 3. Vezes isso tudo, né? Então vai ficar LBzão, ABzão, menos LBzão vezes ABzinho, menos LBzinho, ABzão mais LBzinho, ABzinho. E agora? Bom, agora eu tenho quem aqui? Aqui é só x, né? Então vai ser x ao quadrado sobre 2. Então, colocando logo só o h, então, mais h ao quadrado sobre 2, vezes quem? Vezes... Bom, uma pequena consideração. Vejam que aqui tem h, aqui tem h, aqui tem h e aqui tem h. Então, obviamente, eu já vou colocar esse h para fora para ficar aqui como h ao cubo, certo? Então, vai ficar h3 aqui. Então, para quem não está conseguindo ver aí, isso aqui é um 3. E aí, eu vou só colocar aqui LBzão, ABzinho, menos LBzinho, ABzinho, mais LBzinho, ABzão, menos LBzinho, ABzinho, ok? E fecho aí
essa parte da minha integral. E agora o último termo que está faltando, né? É simplesmente esse termo aqui. Então vai ficar LBzinho ABzinho vezes H ao quadrado. Só que aqui é só uma constante, então vai aparecer apenas um x, né? Então esse x já substituído por H vai ficar vezes H. Então com esse H ao quadrado eu já vou colocar H ao cubo. E fecho a minha integral, ok? Fechando ela agora, só me resta fazer o quê? Organizar esses termos, mas primeiramente eu observo que aqui tem H ao cubo, aqui tem H ao cubo e aqui tem H ao cubo. Então eu posso tirar esses H ao cubo, né? E ao mesmo tempo posso dar uma olhada também na organização dessas frações aqui. Então o próximo passo é justamente fazer isso, ok? Então pessoal, eu já copiei aqui de volta para outra folha. Então, como eu disse antes, aqui tem H ao cubo, aqui tem H ao cubo e aqui no final também tem H ao cubo. Então quando eu passar isso para fora, vai cortar com esse H ao quadrado daqui. Então eu posso simplesmente colocar como N H sobre 2. E agora sobrou apenas esse margem de letrinhas pequenas aqui que a gente tem que fazer o tratamento delas ainda. Bom, o que é que eu posso fazer? Uma primeira observação que a gente entende é que tem algumas que são o mesmo tipo de termo, né? São semelhantes. E só que aqui nós temos multiplicando por 1/3, aqui por 2, aqui nós não temos nada multiplicando. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tentar colocar logo aí todo mundo aí numa mesma fração, certo? Então eu vou deixar esse 2 aqui de fora por motivos que talvez seja útil deixar ele fora por enquanto, ok? Então, já que a gente sabe que o MMC entre 2 e 3 é 6, né? Então vai ser tudo sobre 6. Então, como que a gente faria isso aqui, né? Aqui ficaria 2 Bzão A Bzão menos 2Lzinho Bzão ABzinho menos 2 LBzinho ABzão mais 2 LBzinho ABzinho. Aqui ficaria, como eu tô, o novo denominador é 6, então aqui em cima tem que ser por 3, então 3 LBzão ABzinho menos 3 LBzinho ABzinho mais 3 LBzinho ABzão menos 3 LBzinho ABzinho. E como aqui agora embaixo é 6, né? Então eu tenho que colocar mais 6 LBzinho ABzinho. Ok? Então eu vou fechar isso daqui e vou botar 1/6 aqui por fora, ok? Para ficar mais organizado. Então, como que vai ficar aqui? Vou colocar ele agora assim. Posso botar esse 1/6 agora organizado aqui e trabalhar somente com as letras semelhantes. Vamos lá, quem eu posso cortar? Será que tem alguém que eu posso eliminar? Vamos ver aqui. Eu vou olhar aqui alguns sinais trocados, né? Então, quem são alguns semelhantes? Eu tenho LBzão, Azinho Bzão. Então bora lá. Quem aqui tem Bzão? Veja que ninguém tem, certo? Então ele fica puro aí do lado dele. Agora vamos olhar Bzão, Bzinho. Quem aqui é Bzão, Bzinho? Olha só, aqui tem ele, que é o menos 2. Aqui tem o mais 3 e só, né? Então,
Só eles têm essa ordem Lzinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Nenhum mais tem Bzão, Bzinho aí nessa ordem, certo? Importante, pessoal, a gente sempre adotar uma ordem das letras, pois ajuda bastante, ok? Então, mas eu vou cortar, né, esses termos aqui, né? Eu tô já limpando esses termos, já limpei esse termo aqui, né? Já considerei ele, então L menos 2 mais 3 dá só 1, né? Então Lzinho, Bzão vezes A, Bzinho. Quem mais? Eu tenho aqui Lzinho, Bzinho, Azinho, Bzão. Então a ordem é Bzinho, Bzão. Quem mais tem isso aqui? Eu tenho esse que é menos 2 e esse aqui que é mais 3. Somente ele é Bzinho, Bzão. Não tenho mais nenhum aí, se vocês olharem, não tem mais nenhum que é Bzinho, Bzão. Então, menos 2 com mais 3 dá 1, então, mais Lzinho, Bzinho, Azinho, Bzão. Ok? Agora sobraram esses 4 termos aqui. Reparem. Aqui é Bzinho, 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 Bzinho e Bzinho, Bzinho. Vejam só que aqui é 2, então 2 menos 3 menos 1, menos 1 menos 3 menos 4 mais 6 dá 2. Então ao todo, ou se vocês quiserem somar primeiro os positivos, né? Nós temos aqui 2 mais 3, 2 mais 6, 8, 8 menos 3, 5, 5 menos 3, 2. Então, nós vamos ter 2 L, Bzinho, A, Bzinho. Ok? Então, nós já tratamos esses termos que faltavam. Então, agora nós obtivemos aí uma expressão muito mais enxuta, certo? Para os nossos cálculos, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui é o seguinte: se eu quiser relacionar algo da pirâmide, eu posso adotar essa generalização toda assim, eu posso. Mas veja que, em geral, a gente sempre está tentando chegar em algo com apenas altura, mas eu já tenho altura aqui. Número de lados não é um parâmetro aceitável que a gente quer chegar. E a medida dos lados até que é um parâmetro. Só que aí a gente tem muito parâmetro aqui, né? Lado da base menor, lado da base maior, apótema da base menor, apótema da base maior. Então isso tudo seria muito mais fácil de entender, enxergar e assimilar se eu conseguisse transformar essa expressão toda em alguma coisa que só me desse uma relação entre altura, né, entre altura e áreas da base menor e maior, certo? Então, uma das tarefas, né, que eu tenho que fazer agora é tentar enxergar como isso tudo vai virar alguma coisa com apenas altura, área da base menor e área da base maior, certo? Bom, o que eu posso fazer aqui inicialmente eu vou deixar esse H aqui fora e esse sobre 6 também, né? E aí eu vou fazer o que? Vou passar esse N sobre 2 aqui para dentro, né? Então como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes Lzinho, Bzão vezes ABzão vezes N sobre 2 mais eu vou deixar aqui por fora esse aqui, então N sobre 2 vezes LBzão ABzinho mais LBzinho ABzão, vou botar aqui N sobre 2 mais 2Lzinho Bzinho ABzinho vezes N sobre 2. Bom, o que é que eu observo agora? Número de lados vezes o lado vezes o apótema, isso tudo sobre 2, isso já é quem? A área, né? Então,
Aqui eu já tiro h sobre 6. E eu tenho 2 vezes quem? Né? Porque isso aqui tudo já é área da base maior. Então, área da base maior. Um outro aqui também que eu já observei é esse daqui. Área da base menor. Certo? Similar a esse daqui. Então, mais 2 áreas da base menor. E aí chegamos a esses termos complicados aqui. Por que eles são complicados? Porque eu tenho... Aqui eu tenho cruzado base maior com coisa da base menor. Coisa da base menor com coisa da base maior. Mas aí a lógica me diz o seguinte. Eu posso tentar contornar isso usando a seguinte abordagem. Eu vou usar uma manipulação aqui de forma que eu consiga tirar encontrar alguma coisa que me faça referir apenas com áreas da base, ok? Só que para completar isso, eu necessariamente vou precisar de algum tipo de substituição, algum tipo de manipulação, ok? Certo, então eu posso fazer o que? Eu posso multiplicar aqui, por exemplo, por Azinho Bzão, deixar o Azinho Bzinho aqui sobre 2 e embaixo desse razão Bzão, vou deixar aqui desse lado, ele aqui embaixo, para a gente manter a igualdade geral. Vou fazer a mesma coisa aqui para o outro, né? Então, N sobre 2, Lzinho, Bzinho, e aí vou multiplicar pelo ABzinho e deixar o outro ABzinho aqui embaixo do ABzão, ok? Quando eu faço isso, o que é que acontece aí? Qual é a lógica, a ordem dos fatos aí? Vou repetir aqui. Bom, aqui, isso aqui, novamente, quem é isso? A área da base maior. Só que ele está vezes esse fator aqui fracionado. Aqui, a área da base menor, vezes esse fator fracionado. Ok? O que é que vai acontecer aqui agora? Nós vamos precisar de mais espaço aqui para continuar, ok? Então segue para a próxima folha. Então pessoal, já copiei aqui. Então, o que é que vai acontecer? Bom, vou copiar aqui de novo, H sobre 6. E aqui também. Bom, aqui eu vou colocar numa fração só, né? Então, Azinho Bzão, Azinho Bzinho, e aí vai ficar ABzão, ABzinho ao quadrado, mais ABzinho vezes ABzão ao quadrado. Quando eu faço isso aqui, o que é que acontece? Eu ainda preciso tratar esses termos, mas aí eu vou usar do seguinte artifício. Vamos chegar a um resultado interessante. Eu vou pegar e supor que isso aqui é um quadrado perfeito, certo? Só que convenientemente, a gente vai entender porque depois, eu vou supor que isso aqui é um quadrado de uma diferença, né? Então, como que vai ficar isso aqui? Vou dizer que isso aqui era raiz de ABzão vezes ABzinho menos quem? Na verdade, tanto faz, né, o sinal que você fizer, vezes raiz de ABzinho vezes ABzão, isso tudo ao quadrado. Como aqui vai dar um sinal de menos 2 vezes isso por isso, né? Então coloco aqui mais 2 vezes raiz, né?
No caso aqui vai ter o ABzão vezes ABzinho, raiz de ABzão vezes ABzinho. Isto tudo sobre ABzão, ABzinho. Ok? Então essa parte aqui é para compensar essa e a gente poder fazer essa equivalência aqui, essa manipulação algébrica. O interessante notar é o seguinte: este termo aqui é um termo que, se você olhar, quem seria a área da base? Vamos relembrar, a área da base maior, né, seria número de lados, lado da base maior, apótema da base maior, sobre 2. E a mesma coisa para base menor. Repare uma coisa, aqui ele está tirando a raiz desse valor, certo? Então aqui nós temos o n é o valor inteiro, o número de lados, e nós temos dois valores reais, que pode ser qualquer coisa que seja plausível. Quando eu tenho um valor com uma área da base, e eu estou fazendo o que com ele? Eu estou multiplicando a raiz da área da base pelo apótema da base menor, que é um valor que, se você olhar compensando, muito menor ou não, mas ele é menor do que a área do que o apótema da base maior. E se eu pegar esse apótema da base maior, que é comparativamente maior do que o apótema da base menor, que está multiplicando aqui na fórmula, eu vou perceber o seguinte: este valor aqui, comparado com este valor, quando balanceado com esses dois, é uma diferença que vai me dar um valor próximo. A gente observa na prática que isso aqui, ele tende a zero. Se ele tende a zero, ou ele já é um valor muito pequeno, elevado ao quadrado dá menor ainda. Então, é muito mais substancial aqui, em vez de voltar na conta e tentar uma outra substituição eficiente, eu posso simplesmente e com segurança dizer que isso aqui é zero. Quando eu faço isso, consequentemente eu posso cancelar isso com isso aqui. Daí nós chegamos a um resultado interessante. Que resultado interessante é esse? Nós temos que 2 área da base maior mais 2 vezes raiz de área da base maior vezes área da base menor mais 2 vezes área da base menor. Quando eu faço isso, eu posso cortar esse 2 com esse 2 com esse 2 e aqui fica um 3. E aí eu tenho a minha famosa fórmula do tronco de pirâmide, que é justamente quem? Isso vezes área da base maior mais raiz de área da base maior vezes área da base menor mais área da base menor. Certo? Então, aqui é o 3, melhorar esse 3 aqui. Então, está aí demonstrada a nossa formulinha, ok? Então, pessoal, agradeço a atenção. Por favor, compartilhem no canal, revejam aí qualquer dúvida durante o vídeo. O vídeo ficou longo, mas infelizmente é uma demonstração muito longa. Compartilhem, indiquem para os amigos. Agradeço aí a todos que se inscreveram no canal até agora e têm ajudado aí o canal a ganhar alguma visibilidade. Isso me ajuda muito e me inspira a poder continuar gravando vídeos que enriqueçam o conteúdo e possam trazer coisas interessantes, nuances interessantes sobre ensino para todos, ok? Agradeço, forte abraço e até a próxima.